Aleluia, aleluia, anunciamos Jesus, vai para o ar. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos louvando particularmente pela exortação apostólica que seu filho, o Papa Francisco, nos deu, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Temos visto, assim, que evangelizar é próprio da Igreja. Por isso ela é missionária, isto é, deve levar o Evangelho a todos. Mas há o perigo de muitos considerarem o Evangelho como algo assim pessoal, íntimo, no meu relacionamento com Deus, eu e Deus, o resto não importa, o importante é que eu esteja bem com Deus, que eu procure fazer a sua vontade. Tudo bem, isso tudo é verdade, mas não é verdade completa. O Evangelho tem uma dimensão social. Ele não é uma experiência íntima minha. Essa experiência íntima necessariamente deverá se manifestar de forma concreta na vida do dia a dia. É isso que o capítulo 4 da exortação apostólica procura nos ensinar. Começa dizendo assim: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Tornar o reino de Deus presente no mundo. E pouco adiante, o Papa diz, o que significa isso? Tornar o reino de Deus presente no mundo. Eu vou ler aquilo que está no final do número 179, começo de 180, para a partir daí refletirmos sobre isso. Assim como a Igreja é missionária por natureza, também brota inevitavelmente dessa natureza a caridade efetiva para com o próximo, a compaixão que o compreende, que assiste, que promove. Ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. E aí fala depois da nossa resposta a esse amor de Deus por nós. Em outras palavras, o Evangelho deve ser a motivação para nós mudarmos esse mundo, essa terra onde nós vivemos. A gente vê que a prática de Jesus foi assim. Lembra-se, por exemplo, aquela vez que ele estava pregando, as multidões entusiastas o acompanharam, anoitecia, a multidão estava faminta, não havia lugares para comprar alimento. E ele podia ter dito, bem, eu vim para anunciar o Evangelho. Isso aqui, fome, comida, isso é coisa secundária, não me importa. Foi isso que ele disse? Não. Ao contrário, quando os apóstolos lhe apresentaram o problema, eles não, dá-lhes vós mesmos de comer. Ele deixou os apóstolos mais confundidos ainda. Como? Aí vamos procurar, não, só tem uns peixinhos aqui, uns pãezinhos ali. Mas Jesus quis deixar claro, com a multiplicação, com a bênção dos pães e peixes, a multiplicação, que aquilo que diz respeito à vida humana, diz respeito a ele. Ora, fome, casa, saúde, educação, são importantes na vida humana, portanto, são importantes para Jesus. Então, o evangelizador não é um ser assim que vai cuidar só da vida angelical, ao contrário, ele deve estar atento, como Jesus, atento às necessidades, e nisso evangeliza. Claro, se o evangelizador ficar só nisso, volta aquilo que eu disse num programa anterior, ele acaba transformando a igreja numa ONG. Mas também, se ele se descuida disso, ele se esquece que a igreja tem todo um compêndio, aliás, belíssimo, riquíssimo, chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja, cuja raiz é o Evangelho. Depois foi a prática da caridade da igreja ao longo dos séculos, foi dando forma a essas orientações concretas. Então, o compêndio da doutrina social da igreja
são as orientações que a igreja dá aos seus filhos de como transformar esse mundo de Deus dado a todos, num mundo que seja realmente para todos e não para uma minoria privilegiada. Então aí vem o cuidado, por exemplo, com a economia. Que seja uma economia que olhe o bem de todos e não o enriquecimento apenas de alguns, que chame a atenção para um consumismo desenfreado, onde se trabalha para pagar aquilo que se consome e as pessoas nunca estão satisfeitas porque surge um novo produto mais moderno e cada um querendo comprar e se trabalha, passa-se a vida trabalhando para comprar, para consumir. Não vivemos para isso apenas. Mas a doutrina social da igreja vem dizer o seguinte: temos que criar um mundo justo, bom para todos. Sim, o mundo será bom quando for bom para todos. O projeto de Jesus é instaurar o reino de seu Pai. Por isso, pede aos seus discípulos: proclamai que o reino do céu está perto. Papa Francisco, da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Anunciamos Jesus, vai para o ar.